Olá, seja muito bem-vinda ao nosso evento A Nova Apologética. Hoje é um dia muito especial, sem dúvida é um dia muito especial. É um dia muito especial na minha vida, na vida aqui do Cooperadores e pode ser na sua vida também. Hoje pode ser um daqueles dias que podem bifurcar os seus caminhos. Um dia que pode levar você a se arrepender lá na frente, ou pode levar você para uma outra direção. Onde lá na frente você vai se lembrar do que aconteceu hoje, vai olhar para trás e pensar: aquele foi o dia que mudou tudo. Aquele 31 de agosto, aquela quarta-feira mudou os rumos da minha vida. Mas antes da gente continuar, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, tá? E de todos vocês que estão aí. Então digam de onde vocês são, se atuam em alguma paróquia, o que vocês esperam dessa transmissão hoje, tá? Mandem um salve aí, eu tô de olho no chat, a nossa equipe também tá de olho aqui e a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, tá bom? Muitos de vocês já me conhecem, claro, né? Conhecem o trabalho aqui do Cooperadores, né? As iniciativas que a gente vem desenvolvendo e que ajudam na formação de milhares e milhares de pessoas todos os dias, todos os meses, né, para que aprendam a explicar e a defender a fé católica. E os que ainda não me conhecem, é um prazer, né? Eu sou o Peter Martins, estou à frente aqui desse belíssimo apostolado desde 2019. Mas hoje eu estou aqui para falar de algo para vocês. Algo que para muitos de vocês é inédito, nunca ouviram falar. Algo que muitas das vezes acontece diante dos nossos olhos, mas a gente não para perceber, né? Algo que pode fazer a gente mudar o jogo, tá? E eu tô tão convicto disso que eu preparei uma surpresa para vocês no final dessa transmissão, tá? Aliás, tudo aqui nessa transmissão vai ser uma surpresa, eu tenho certeza. Mas quando vocês pensarem que acabou, né? Acabaram-se as surpresas, tem mais, tá bom? Por isso eu preciso que você fique aqui comigo até o final, tá? Para você não perder nada, porque você só tem a ganhar. E essa é a hora então de chamar todo mundo. Todos aqueles que amam a fé católica, todos aqueles seus amigos que você sabe que querem e precisam aprender a defender a fé, os seus familiares, o grupo da igreja, tá? Compartilha o link dessa transmissão com todo mundo. E não esquece de deixar o like também, tudo isso é muito importante pra gente. Espalha esse vídeo, espalha essa transmissão. Vamos ser cooperadores da verdade de verdade hoje, tá bom? Posso contar com vocês? Meus caros, como vocês sabem, o Cooperadores da Verdade é um apostolado de formação, certo? Nós nos dedicamos integralmente, principalmente agora nos últimos meses, né? Muito mais integralmente ainda à apologética, certo? A apologética que é a defesa da fé. É você dar argumentos racionais para aquelas verdades que você crê, aquelas verdades que você conhece pela revelação divina, certo? Claro, eu não sou o único apologista do Brasil e nem o Cooperadores é o único trabalho de apologética que é feito por aqui. Existem muitos outros trabalhos nas redes sociais, em sites, blogs, no campo editorial, que é muito importante, né? Existem muitos trabalhos de apologética por aí também, tá? Acontece que se a internet potencializou o acesso aos materiais católicos de apologética, se a internet fez crescer a apologética católica no Brasil, também é verdade que fez crescer a apologética anticatólica. Potencializou o acesso a materiais que são anticatólicos. De modo que o trabalho apologético tem ficado cada vez mais exigente, né? No campo doutrinal, os argumentos contra a doutrina católica têm se sofisticado, certo? E no campo da história tem tanta mentira, tanta desinformação, tanta calúnia, difamação contra a igreja, que muitas das vezes parece que quanto mais a gente defende a fé, né, mais acusações, mais mentiras surgem. Parece aquela barata que você vai matar com a vassoura e dá uma vassourada, surgem outras duas e vai se multiplicando, né? Parece que a gente está enxugando gelo, não acaba nunca o negócio, né? Quem já se sentiu assim aí? Responde aqui para mim no chat, né? Você já se sentiu enxugando gelo, né, enquanto defende a fé? Parece que não acaba nunca, né, esse negócio? Ou melhor, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, tá? Quem de vocês já precisou
defender a fé, certo? Já precisou defender a fé, defender a igreja, aqui na internet, em casa, na escola, no trabalho, com os amigos, com os familiares, mas faltou argumento. Não sabia o que dizer, né? Não tinha conhecimento suficiente e aí teve que se calar. Ou às vezes até tinha o conhecimento, mas não sabia expô-lo da forma certa, não sabia formular o argumento, né? Como é ruim quando isso acontece, gente. Como é ruim. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu com você? Com raiva? Com vergonha? Triste? Desapontado? Com vontade de aprender mais? É muito ruim quando isso acontece, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, certo? Defender a fé é algo que definitivamente a gente não nasce sabendo, né? Mesmo que às vezes a gente já seja bem catequizado, teve uma boa formação e tudo mais. Mas explicar em detalhes a fé católica, quebrar as objeções, a gente precisa aprender. E a gente pode aprender. Vou contar para vocês como eu cheguei na apologética. Tá? Eu sempre fui católico, nasci católico, fiz primeira comunhão, crisma, e quando era criança eu comecei a estudar música. E meu professor de teclado, então, sou tecladista, me levou para o grupo de oração na Igreja Católica. E desde os meus 12 anos eu participo ativamente da igreja. Sempre fui músico, já toquei com um monte de cantor famoso por aí. De vez em quando aparece um clipe que eu participei aí nas redes sociais, né? Pode ser que você me encontre perdido por aí, né? Vestido de jovem, né? Bem diferente do que eu tô aqui para vocês hoje, mas enfim, né? Então eu sempre servi na liturgia, nos grupos de oração, na música, mas eu nunca me aprofundei nos assuntos da fé. Né? Apesar de participar das formações que a igreja dava, eu nunca cultivei uma vida de estudos em casa. Né? Eu era muito preguiçoso para estudar, muito mesmo. Né? Nunca reprovei na escola, mas fiquei, desde o meu 5º ano, eu fiquei em recuperação em todos os anos, para vocês terem noção, até concluir o meu 2º grau. Né? Então eu era muito preguiçoso mesmo. E eu fiz faculdade de música. Tá? E bem mais tarde, já bem mais velho, isso há uns 6, 7 anos atrás, quando eu estudava no conservatório de música aqui da cidade, eu conheci um guitarrista, que além de um grande músico, era uma pessoa fenomenal, né? De fato, uma grande pessoa, um grande homem, tem família, tudo, uma pessoa honesta, uma pessoa muito íntegra. Só que ele é ainda convertido da Igreja Católica para o protestantismo, né? É um ex-católico convertido ao protestantismo. E ele uma vez me fez uma única proposta. Peter, queria conversar com você sobre as coisas da igreja. Vamos marcar um dia aí e a gente conversa. E eu fiquei desesperado. Desesperado, né? Por quê? Porque toda essa minha vivência na igreja me fez ter uma convicção muito grande de que a Igreja Católica era, de fato, a única igreja verdadeira. É a igreja que Cristo fundou, então tudo que ela ensina é a verdade. Mas eu não tinha base nenhuma para explicar e defender as coisas que eu acreditava. E foi aí que eu comecei a minha vida de estudos. Toda errada. Toda errada. Por quê? Porque sem saber nada da doutrina da igreja, a primeira coisa que eu fiz, olha só a minha cabeça, né? Bom, eu vou conversar com um protestante, a primeira coisa que eu vou fazer, consumir o máximo de conteúdo protestante que eu podia. Porque eu queria entender como eles pensavam, para então poder oferecer uma resposta. Eu sabia que a igreja estava certa, mas não sabia a resposta. Mas olha só a loucura. Eu não recomendo isso para ninguém, porque eu coloquei a minha alma em risco. Eu não tinha bases da minha fé e fui conhecer outras doutrinas, né? Um argumento que me cativasse poderia me fazer cair no erro, né? Bom, o fato é que essa conversa com esse meu amigo nunca aconteceu, na verdade, nunca, né? E Deus, pela sua infinita bondade, me preservou de cair no erro. E aqui estou, né? Com a graça de Deus. Mas foi esse fato, né, que me fez buscar uma vida de estudos. Foi esse o start que me fez despertar para a apologética. Então veja que eu não cursei teologia, não fiz nenhum curso de oratória, nada disso, né? Não fiz nenhum curso
de escrita para poder ser um bom escritor. Nada disso, tá? Mas você pode estar se perguntando aí, tá, legal. Mas para que ser um apologista, né? A fé precisa de defensores, afinal? Para que defender a fé? Vejam só, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Em 1940, os católicos representavam 95% da população brasileira. 95%. Esses são dados da revista Veja que eu trouxe, tá? E os protestantes, eles somavam 2,7% de toda a população brasileira. Olha só. A projeção hoje é que daqui a 8 anos, em 2030, os católicos e protestantes estejam empatados com cerca de 39,8% da população brasileira. E depois o protestantismo seguirá crescendo se a projeção continuar dessa forma. Mas o que esses números indicam para a gente? Que proporcionalmente mais da metade dos católicos do Brasil perderam a fé católica e ainda continuarão perdendo a fé nos próximos anos. Uma boa parcela abraçando o erro e a heresia, alguns caindo em completa apostasia, né? Em 2030, isso deve dar cerca de 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas que perderam a fé. Isso, do ponto de vista espiritual, gente, é uma verdadeira tragédia. 80 milhões de pessoas são países inteiros da Europa, né, que nós temos aqui no Brasil. De gente que era católica e perdeu a fé. Cresceu numa cultura católica, numa fé católica, mas abandonou a igreja. E nós tivemos grandes apologistas no passado aqui no Brasil. Padre Leonel Franca, Padre Júlio Maria de Lombardi, até mesmo o Frei Boaventura Kloppenburg, né, o Dom Estevão Mittencourt, um pouco mais recente. Nós já tivemos um secretariado nacional de defesa da fé aqui no Brasil, organizado por Dom Agnello Rossi, o bispo de São Paulo, cardeal da igreja, que também foi diretor da Biblioteca Apologética da editora Vozes. É quase inimaginável, quem conhece a Vozes, né? É quase inimaginável hoje pensar que a Vozes já teve uma editoria apologética, né? Mas teve. Mas todo esse passado, ele foi se apagando. Vocês estão entendendo? Todo esse passado, ele foi se apagando. A apologética no Brasil foi perdendo vigor, foi perdendo a força na mesma proporção que o protestantismo avançava. E o que nós queremos fazer? É restaurar essa força da apologética brasileira. Nós queremos um Brasil católico de verdade. Nós queremos um Brasil católico de verdade. Esse é o nosso lema daqui para frente. Mas o que eu proponho não é que a gente salve o Brasil, está entendendo? Quem sou eu para querer algo assim, tá? O que eu quero é salvar a minha casa. Salvar a minha família, que é minha responsabilidade, né? Salvar aqueles que me rodeiam. E eu quero que você possa fazer o mesmo. Mas sem a apologética, não vai dar. Esquece. Se nós não nos tornarmos defensores da fé, nós vamos assistir de camarote, até me enrolei, né? Nós vamos assistir de camarote os nossos filhos, os nossos pais, nosso esposo, esposa, pessoas que a gente ama, pessoas queridas, pessoas que queremos bem, se perderem. Isso se não acontecer com nós mesmos, né? De nós nos perdermos. Então, por que estudar apologética? Porque hoje nós vivemos num mundo pós-cristão. Já era, né? O nosso mundo hoje é neopagão. A Reforma Protestante negou a igreja. A Revolução Francesa negou a Cristo. As revoluções e as ideologias modernas, né, negaram a Deus. E agora a pós-modernidade chegou no fundo do poço e está negando o próprio homem. Né? Já não existe mais homem e mulher, homem e animal, é tudo a mesma coisa. O mundo que nós vivemos hoje
ele está enraizado, ele é um produto desses 4 nãos que a humanidade deu ao longo da história. O não à igreja, o não a Cristo, o não a Deus e o não ao homem. Então, um dos motivos mais importantes que você pode ter para estudar apologética hoje é porque a apologética cristã, a apologética católica, é a única ferramenta capaz de criar e manter um ambiente cultural onde a fé católica seja uma opção intelectualmente defensável, intelectualmente viável. As pessoas não concebem mais a fé católica como uma opção racional, bacana, uma vida que vale a pena para mim. E a apologética é o único meio de a gente tornar essa opção uma opção viável. Ela é vital para tornar o evangelho ouvido, entendido e concebido como uma opção que é para todos, que é para mim, para você, para todos. Mas ainda não para por aqui, tá? Um segundo motivo para você fazer apologética é justamente fortalecer a fé. Você já tem fé, tá? Mas, além de tornar o evangelho razoável para quem não crê, para quem ainda não tem fé, a apologética serve àqueles que já têm fé. Serve àqueles que já acreditam. Ela cumpre uma função importantíssima, que é fortalecer a fé. É dar raízes para essa fé. Dar fundamentos para essa fé. Só se ama o que se conhece, dizia Santo Agostinho. E a apologética, então, enquanto fornece para a gente as razões mais profundas da nossa fé, para que nós possamos defendê-la, vai nos fazer amar muito mais a Deus. Vai tornar a nossa fé muito mais enraizada, muito mais forte, muito mais convicta. Isso tanto pessoalmente, né? Mas nas nossas famílias também. A gente está chegando num estado, eu não sei se vocês já perceberam isso, tá? Mas a gente está chegando num estado, num estágio da história humana, né, da nossa civilização, em que não é mais suficiente ensinar os nossos filhos as histórias bíblicas, a vida dos santos, as orações. Veja, tudo isso é muito importante, tá? Não estou falando que não é importante. Mas veja, saber a história de São Francisco de Assis de cor, decorar os salmos, meditar as belezas do Sermão da Montanha, isso não vai resolver nada quando na escola o professor de biologia do seu filho ensinar que o homem veio do macaco. Quando o professor de história da sua filha disser que a igreja perseguia e queimava mulheres na Idade Média por bruxaria. Você está entendendo a gravidade da coisa? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a defender a fé, como um soldado é treinado para a guerra. E se você ainda não tem filho, você precisa se preparar para quando for tê-los, não é? Imagina só, você vai lá, manda seu filho todo bonitinho, cabelinho penteado para a escola, né? Para a universidade, para o trabalho, e ele vai todo piedoso, né? Vai estudar e de repente tem uma oportunidade, cita uma passagem do Evangelho muito bonita, emocionante, ele até se emociona, imagina a cena, né? E aí o amigo do lado vai cutucar ele assim: ei, tá maluco? Os escritos dos evangelhos não são confiáveis. Eles foram alterados, é tudo invenção. É tudo coisa da igreja para controlar a mente das pessoas. E agora? A gente precisa se preparar para isso? É com esse tipo de situação que os nossos filhos vão lidar. Eu já lidei com isso na minha escola, quando estudei. Escola, faculdade, tudo mais, né? Você talvez tenha passado por isso também. Os nossos filhos passaram por isso. Talvez você continue passando por isso no trabalho, na escola, na faculdade. A gente precisa se preparar para esse tipo de situação. Só que ainda tem mais. Além de nos proteger, nós que já somos convertidos, a apologética ainda fornece boas razões para aceitar o cristianismo como verdadeiro, para aceitar a fé católica como verdadeira. E como é bom você saber disso. Como é bom você saber que você está na verdade, que você é um servo da verdade, que você se dobra diante da realidade da fé católica.
Quanta gente, às vezes até nós mesmos, né? Já passamos por isso. Quanta gente deixa de falar de Deus, deixa de falar do Evangelho para os amigos, para aqueles que não têm fé, né? Que são agnósticos, ateus ou que são protestantes, porque tem medo das objeções, dos questionamentos que as pessoas podem fazer e que você não vai saber responder. Quando nós nos calamos, nós deixamos de obedecer uma ordem bíblica que Deus nos dá através de São Pedro e que nos manda, nos ordena dar as razões da nossa fé. 1 Pedro 3,15, certo? 1 Pedro 3,15. Leia com atenção depois, tá? E ainda tem um último motivo que eu poderia citar para você fazer apologética, que é justamente esse, a evangelização. Os apóstolos evangelizavam defendendo a fé. Como? Os pagãos não aceitavam o Antigo Testamento, né? Claro, eram pagãos, né? Não aceitavam a Escritura. Então os apóstolos utilizavam a razão natural, mostrando como a natureza das coisas criadas, né, revelava a necessidade de um Criador. Esse é o papel da apologética. Depois, mostravam pela ressurreição de Cristo, que foi testemunhada por inúmeras pessoas, e argumentavam que Deus tinha se revelado aos homens de uma maneira muito especial em Jesus. E que isso, principalmente, não era contrário à razão. Com os judeus que já aceitavam os livros sagrados, o Antigo Testamento, né? Aí a defesa da fé passava pela Escritura, mostrando como as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com Jesus, com a ressurreição de Cristo, né? Que revelava o verdadeiro Messias. Né? E depois que os apóstolos morreram, os seus sucessores, né? A igreja, precisou continuar defendendo a fé. Tá? Porque logo no início da igreja, dentro do próprio cristianismo, além dos judeus e dos pagãos que já perseguiam a igreja, surgiram os hereges, aqueles que começaram a deturpar a doutrina da igreja. Né? Então, os santos padres, eles utilizavam toda a escritura, toda a tradição da igreja para argumentar em favor da fé, para defender a fé católica. E isso continua na história da igreja até hoje. Quantos não são os testemunhos que nós temos? Né? São Francisco de Sales, lá em Genebra, né? Era tomada pelo calvinismo e ele converteu milhares e milhares de pessoas fazendo apologética, distribuindo panfletos, defendendo a fé católica contra os erros do protestantismo. Então, gente, a apologética faz parte da vida da igreja. Como a oração faz parte da vida da igreja, como a liturgia faz parte da vida da igreja, como a busca das virtudes faz parte da vida da igreja, os sacramentos fazem parte da vida da igreja. Por que a gente reza? Por que a gente busca os sacramentos? Por que a gente luta pelas virtudes? Mas a defesa da fé a gente deixa para depois. Não tem razão para a gente fazer isso. Vocês estão entendendo? A defesa da fé faz parte da vida do católico. Estejam sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Ou seja, a razão da vossa fé. Porque a fé é o fundamento da esperança. Certo? 1 Pedro 3,15. Mas você pode estar pensando aí que ainda assim a apologética não é para você. Aqui no Brasil, geralmente, quando se fala em apologética, ou quando se busca, né, uma referência de apologista, quem é que vem à nossa mente? Né? William Lane Craig, Scott Hahn, Dave Armstrong, Stevie Ray, Peter Griffith, né, C.S. Lewis, Chesterton, são grandes gênios da apologética, da defesa da fé, gênios do cristianismo, grandes escritores, grandes intelectuais, grandes apologistas, pessoas admiráveis que a gente deve ter um profundo respeito, né? Tão grandes que podem até confundir a nossa mente, gerando uma falsa ideia. A falsa ideia de que a apologética é tão distante, mas tão distante, que não pode ser para mim. Talvez você não se imagine aí escrevendo um livro, ministrando palestras, formações para um grande público, num grande evento. Deus me livre, né? Eu mesmo nunca fiz isso.
né? Tenho pavor de falar em público para um grande público, né? De verdade, gente. Ter um programa de TV, né? Jesus amado, nunca me imaginei fazendo isso, né? De verdade, tá? Mas, gente, a verdade é que para o apologista, para o defensor da fé, nada disso importa. Você não precisa fazer nenhuma dessas coisas públicas para ser um apologista de verdade, para ser um defensor da fé católica de verdade. Tudo que você realmente precisa, e isso aqui, de fato, você não pode abrir mão, é ter o desejo de compartilhar a sua fé católica e de esclarecer os erros que se propagam sobre ela. Compartilhar a sua fé católica e esclarecer os erros que se propagam sobre ela. E para fazer isso, você precisa conhecer o que você crê. Você não precisa cursar teologia, como eu falei para vocês, eu não cursei, né? Você não precisa ser um escritor brilhante, né? Não precisa estudar oratória, nem ser um mestre da retórica, embora todas essas ferramentas sejam boas para você defender a fé, mas você não precisa ser um mestre, né? Um profundo conhecedor em todas essas coisas, alguém fora da curva. Mas você precisa se comprometer com essa causa. E desse compromisso, muitas das vezes, depende a sua salvação. Depende a salvação da sua família, das pessoas que você ama. Outra ilusão que as pessoas podem ter quando se trata de formação para defender a fé é que é tudo muito difícil, né? Meu Deus, eu nunca vou entender essas coisas, né? Está em outro patamar, tem muita coisa para estudar. Olha, eu preciso ser sincero com você, tá? Eu não estou aqui para mentir. Tem muita coisa para estudar. Você não vai se tornar um apologista católico fazendo um cursinho qualquer com 10 passos para defender a fé. Mas o que você precisa saber é que dedicando um pouquinho do seu tempo todo dia é possível. Com perseverança, com fidelidade. Se você dedicar um pouco do seu dia, todos os dias, imagina só quanto aprendizado você não terá ganho, não terá acumulado em 6 meses de estudo. Sinceramente, gente, a maioria das perguntas, a maioria das objeções, dos questionamentos que nós recebemos contra a fé católica, com 6 meses de estudos, 6 meses de estudos, nós conseguimos responder com muita tranquilidade. Tá? De verdade. Não são coisas tão cabulosas assim. E quantas pessoas não poderiam ser iluminadas com esse trabalho que você construiu em apenas 6 meses, estudando um pouquinho por dia? Não é? Quantas sementes, quantos frutos de conversão não poderiam surgir daí? E a apologética é um instrumento para isso. É um instrumento poderoso de conversão. São inúmeros os frutos de conversão que a apologética católica tem gerado aqui no Brasil. Vejam só uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Solta aí. Olá, meu nome é Bruna Giovannini. Meu nome é Caio Batista. Olá a todos, eu sou Fábio Salgado de Carvalho. Eu incentivo e recomendo vivamente que você aprenda a argumentar, a defender a sua fé. E eu era da igreja presbiteriana. Ex-diácono na igreja presbiteriana. Quando eu tinha 19 anos, eu acabei abraçando o agnosticismo. E a apologética católica, ela foi essencial na minha conversão. Porque nossa fé, ela sofre diversos ataques. Comecei lendo um grande apologeta, que é o padre Júlio de Lombardi. A apologética, citando o nome aí, o William Lane Craig, que foi crucial na minha vida, foi muito importante para que eu retornasse ao cristianismo. Os cooperadores e tantos outros que fazem um trabalho lindo foram meios pelos quais eu consegui esclarecer algumas dúvidas que ainda restavam. Se você não souber argumentar, se você não souber dar a resposta da sua fé, você vai ser engolido pelas objeções protestantes. Então foi isso que aconteceu comigo. Toda vez que eu via um vídeo de apologética, eu acabava indo conferir na Bíblia, conferir no catecismo, conhecia a patrística, então me ajudaram a
atravessar o Tibre. Eu sou grato a eles por isso. Tenho quase 10 anos de converso, no ano que vem eu vou completar 10 anos de conversão, e trabalhando com apologética eu tenho visto como é que é importante para o seu crescimento espiritual e também para que você consiga trazer outras pessoas para a fé. Foi isso que eu fiz e foi isso que me trouxe à igreja. Se não fosse o estudo da fé, o amor pela verdade, jamais estaria hoje na Santa Igreja, que é o nosso maior tesouro, bem mais precioso que temos nessa vida. Os grandes apologetas levantam essa bandeira, né, essas sinalizações para quem está buscando a verdade. Na minha vida, a apologética foi absolutamente crucial. Então, estude você também, né? Procure se interessar pela apologética e dou meus parabéns ao Peter, né? Por meio dos cooperadores, do trabalho que ele tem feito aí na área. Um abraço a todos vocês. Viu só? Nós podemos plantar essas sementes e gerar esses frutos perto da gente. Em nós mesmos, na nossa família, nos nossos amigos. Mas nós precisamos agir e agir rápido. Eu já apresentei para você os problemas que a falta de apologética pode fazer num país inteiro, não é? Já apresentei as razões mais que suficientes para você começar na apologética hoje. Já mostrei que isso é possível para você e para qualquer pessoa. Então eu acho que a essa altura, se você está me assistindo até agora, está aqui comigo, firme, você já deve ter entendido que isso é uma necessidade, que é uma urgência. A única coisa que você precisa saber agora é como fazer isso. Como fazer apologética. Porque de nada adiantaria, né? Eu vim aqui, joguei todos os problemas para você, mostrei o quão importante é você se tornar um apologista, se tornar um defensor da fé, mas não te apontar um caminho. Mas é exatamente por isso que eu estou aqui. A gente sabe que na internet, e até mesmo nos livros, embora a bibliografia apologética aqui no Brasil ainda esteja engatinhando, né? Se Deus quiser, a gente vai mudar isso também, tá? A gente sabe que existe um mar de conhecimento espalhado por aí. A grande questão é, o que você vai fazer nesse mar de conhecimento se você não tem um mapa? Se você não tem uma bússola para te guiar? Como é que você vai saber se um livro é bom, se um livro é mau, se um livro é ruim? Se um artigo é bom, se um artigo é ruim? Se vai te formar bem, se vai te formar mal? Muitas das vezes você não consegue nem julgar isso. Está começando e está tudo bem. Todos nós já passamos por isso, certo? Diante de tanto conhecimento que tem espalhado na internet, você não sabe nem por onde começar. E aí você fica paralisado. E paralisado, você não faz nada. Você não defende a fé, você não progride na vida de estudos, não progride na vida espiritual. Estuda um assunto aqui, outro assunto lá, completamente sem ordem, sem conexão nenhuma, né? De modo totalmente desconexo um assunto do outro. E aí não memoriza o que leu, o que é a mesma coisa de não ter estudado nada, né? Se você estudar e não memorizar, é a mesma coisa que nada, certo? Se você não tinha pensado nisso antes, pense nisso, tá? Se você não estudar com ordem, com objetivo, com clareza absoluta, seu estudo não vai render fruto nenhum, né? E ainda torra dinheiro, né? Porque bons livros custam caro, né? Nem tudo é tão acessível assim. Então, se você já entendeu a necessidade e a importância da apologética, tudo bem, né? Eu até já poderia encerrar a transmissão aqui, né, com uma certa sensação de dever cumprido, mas isso não é tudo. O Brasil está perdendo a fé. Você pode perder a fé. Sua família, os seus amigos, seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer bem, podem perder a fé. Podem cair no erro, podem cair na heresia, na apostasia. Esses dias eu fiquei chocado quando recebi no meu direct, aqui, lá no Instagram, né, a mensagem de uma mulher. Ela e o marido eram membros, né, dessas novas comunidades, certo? E ela veio pedir oração, conselhos, veio agradecer pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, porque durante a pandemia
o seu marido ficou vidrado na internet assistindo vídeos anticatólicos, né? Conteúdos que difamam a igreja, que espalham inverdades sobre a nossa doutrina. E o negócio foi tão forte que ele abandonou tudo, saiu da igreja, saiu da nova comunidade e se batizou numa igreja adventista do sétimo dia. Vejam só, vocês conseguem entender a seriedade disso? Uma pessoa abandona a fé e abraça o erro porque alguém fez apologética anticatólica. A gente precisa mudar essa história. Por isso, eu vim aqui hoje trazer para você uma grande oportunidade, tá? A oportunidade de fazer parte desse movimento de novos defensores da fé católica do Brasil, no Brasil. Movimento de novos defensores da fé católica no Brasil. Uma oportunidade que é um mapa, uma oportunidade que é uma bússola, uma oportunidade que é uma trilha segura. Eu apresento para vocês a nossa nova escola de apologética. Eu tenho muita coisa legal para falar para vocês sobre esse novo projeto. A primeira coisa, talvez a mais importante de todas, é que esse é um projeto que pretende ser completamente sem fins lucrativos, pelo menos pelos próximos anos. Mas o que isso significa exatamente, tá? Significa que cada centavo que for arrecadado através da escola de apologética vai ser reinvestido na própria escola. Seja em publicidade, para trazer mais gente, mais alunos, para formar mais defensores da fé, seja na compra de equipamentos para profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho, seja investimento em outras áreas, como no campo editorial. A gente precisa ampliar e muito, né, o catálogo das obras apologéticas no Brasil, quem sabe é uma possibilidade, tá? Investimento em equipe, gente para trabalhar aqui, contratação de professores, tá? Já vou falar de todas essas coisas para vocês, tá? O que eu quero deixar claro é que é o seguinte: eu e a minha família, nós não seremos beneficiados pela escola de apologética. Nós não vamos tirar um centavo daqui para o nosso sustento. Tudo será reinvestido na própria escola. E vai ser muito legal vocês acompanharem tudo isso, né? Acompanharem esse crescimento, essa profissionalização que a gente vai começar a partir de agora, né? Ver onde é que a gente começou e onde a gente pode chegar, não é? Mas como que a nova escola de apologética vai funcionar? Primeiro, nós vamos reunir num único lugar todos os cursos e todas as formações que nós já promovemos antes, numa assinatura única. Isso significa que você vai ter acesso a mais de 20 aulas do primeiro congresso de apologética que nós promovemos em 2020, com os melhores professores e defensores da fé do Brasil. Rafael Brodbeck, Vitor Salles Pinheiro, Marcos Bueira, Fábio Salgado de Carvalho, Carlos Nogueira, Carlos Ramalhete, Edmilson Cruz, Arthur Jordan. Gente, são muitos professores, são muitas palestras, muito conteúdo para você. Só isso já vale o valor da assinatura. Eu tenho certeza, tá? Vocês vão ver. Mas tem mais. O curso Raízes Católicas do Brasil, do professor Rafael Tonon, que é um curso de apologética histórica, que vai desmentir a imensa maioria dos mitos que contam sobre a história da igreja no nosso país, tá? O curso tem mais de 20 horas, eu acho. O professor ainda está gravando, né, as últimas aulas. Então você vai ter acesso a esse curso dentro da nova escola de apologética. Mas o curso Santo Agostinho contra as heresias, do professor Joel Gracioso, que além de um grande amigo, é o maior especialista em Santo Agostinho do Brasil, simplesmente, tá? Um grande intelectual, um grande professor,
e que te apresenta nesse curso o trabalho apologético de Santo Agostinho lá no seu tempo, contra as heresias daquele tempo, né? Ou seja, você vai aprender a defender a fé com um dos maiores santos e doutores da igreja, né? São 5 aulas esse curso. E o curso Estudo Bíblico Passo a Passo, que é um curso de exegese bíblica ministrado pelo professor Arthur Jordan, fundamental para você que quer se tornar um defensor da fé, para você que quer ter as ferramentas necessárias para compreender a Sagrada Escritura com profundidade, certo? Tudo isso está incluso na nossa nova escola de apologética. Mas não para por aqui. Isso é o que você vai receber já de primeira, né? Se inscreveu, já vai ter essas aulas aí na plataforma para você assistir. Agora, daqui para frente, a gente está começando um novo trabalho, tá? Nós vamos continuar gravando cursos temáticos dentro da escola. Cursos sobre lógica aplicada à defesa da fé, né? Argumentos para a defesa da existência de Deus, defesa da divindade de Cristo, defesa da Igreja Católica como a única e verdadeira igreja, defesa da Virgem Maria, dos santos, contra os solas da Reforma, contra os 5 pontos do calvinismo, enfim, né, contra o aborto. As possibilidades são inúmeras, tá? E nós vamos trazer os melhores professores de cada tema para gravar essas aulas, para gravar esses cursos para você, tá? A escola de apologética vai ter tudo o que você precisa para ser um grande apologista. Tudo, tá? Para ser um grande defensor da fé. Mas não para por aqui. Porque, além de reunir todos os cursos que nós já produzimos e continuar produzindo cursos novos, que serão inclusos na sua assinatura, você não vai precisar pagar nada mais por isso, tá? Nós teremos aulas semanais. Toda semana uma aula nova com um professor novo sobre um assunto importante para a sua formação católica, para a sua formação de apologista católico, de defensor da fé. E a grande novidade, essas aulas serão disponibilizadas gratuitamente por tempo limitado no nosso canal no YouTube. Por quê? Porque nós queremos que a defesa da fé esteja ao alcance de todos. Então nós vamos contratar os professores para que eles ministrem as aulas para a gente, que todas as pessoas terão acesso. Mas essas aulas ficarão disponíveis somente por 3 dias. Somente 3 dias, tá? Lá no nosso canal do YouTube. Depois elas ficarão restritas para os membros, para os alunos da nossa escola, tá? Mas por que só 3 dias, né? Por que não deixar lá para sempre? Porque senão ninguém vai dar valor. Essa que é a verdade. Ninguém prioriza, né, os estudos. E sem prioridade, sem dar valor à formação, não se forma apologistas, né? Não se forma defensores da fé. Nós queremos que vocês estejam comprometidos com a gente, comprometidos com essa causa, comprometidos com a apologética, comprometidos com um Brasil católico de verdade. Mas ainda não vai parar por aqui não, tá? Além de reunir todos os cursos que nós temos, além de produzir cursos novos, além das aulas semanais, tudo incluso na sua assinatura, nós vamos preparar algo que há muito tempo vocês nos pedem muito. Debates. Nós queremos promover debates entre católicos e protestantes, católicos e católicos, cristãos e ateus, mas com qualidade, tá? Debates de alto nível, tá? Mas ainda não para por aqui. Então vejam só tudo que você vai receber. De início, mais de 40 aulas dos nossos cursos aí, com os maiores professores, os maiores defensores da fé católica, certo? Mais os cursos temáticos que a gente vai continuar produzindo. Mais as aulas semanais importantíssimas para a sua formação católica. E os debates que a gente vai promover. Nós teremos ainda, além de tudo isso, a nossa comunidade de alunos, né? O nosso grupo exclusivo de alunos no Telegram, onde nós vamos reunir num só lugar todos os nossos alunos
para que possam conversar, trocar experiências, trocar conhecimento, trocar materiais, indicar livros, enfim, para que ajudem um ao outro, para que os mais experientes ajudem os menos experientes e tudo mais. Essa é a nova apologética, o nosso novo modo de estudar apologética, a nossa nova escola de apologética. Como vocês podem ver, é um projeto bem ousado, bastante ousado, né? A gente quer tornar a nova escola de apologética o maior centro de formação católica para a defesa da fé do Brasil. De verdade, tá? Nós queremos reunir num só lugar, para você, os maiores professores, os maiores intelectuais do Brasil, que ministrarão as melhores aulas, os melhores cursos, que farão os maiores debates e trarão os conteúdos mais brilhantes para a sua formação. Nós queremos fornecer para você um caminho seguro, uma trilha de formação que vai realmente mudar a sua vida, que vai fazer a sua vida de estudos progredir, que vai te formar um defensor da fé de verdade. Tudo isso num só lugar, com uma única assinatura. Mas quanto custaria tudo isso? Veja, se você fosse aprender somente nos livros, o conteúdo que a gente pretende ministrar na escola, quantos livros você precisaria comprar? Algumas dezenas, centenas, milhares talvez, né? Quantos milhares de reais você não investiria para ter toda essa bibliografia à sua disposição? E mais, né? Quanto você investiria em cursos separados, né, dos mais diversos professores que nós temos aí disponíveis, que ministram belíssimos cursos, que têm belíssimos trabalhos de formação católica na internet? Certamente milhares de reais também, eu tenho certeza, né? Mas com a nossa escola, com a nova escola, você não vai precisar de nada disso. Você vai ter tudo num só lugar. Se nós calculássemos os cursos que nós temos disponíveis hoje, que nós vamos oferecer na escola de apologética, só o que nós temos disponíveis hoje, tá? E que até algumas semanas atrás eram vendidos separadamente, já daria quase R$1.000, né? Só os cursos que nós temos hoje, fora os cursos que a gente vai continuar produzindo, as aulas semanais, os debates, a comunidade de alunos. Não dá nem para precificar isso, vocês estão entendendo? Porque vocês terão acesso a uma formação que é contínua, que é permanente, até quando você quiser. A gente nunca vai parar de produzir conteúdo, nunca vai parar de gravar cursos, nunca vai parar de trazer mais materiais e mais novidades para vocês, tá? Então nem daria para a gente projetar um preço final aqui, de verdade, né? Mas eu disse que tudo isso estaria incluso numa única assinatura. E é essa assinatura que vai sustentar esse projeto, que vai financiar a nossa causa, que vai tornar o nosso crescimento possível, que vai ampliar o nosso alcance, que vai fazer a apologética crescer e que vai tornar possível um Brasil católico de verdade, mais uma vez. Porque lembrem do que eu disse, né? A escola não tem fim lucrativo. Todo o valor arrecadado será reinvestido na escola. E quanto custará essa assinatura? Essa assinatura custará R$ 49,90 por mês. Mas tem um porém. Porque eu disse que tinha uma surpresa, né? No final do nosso vídeo, no final da nossa transmissão. Além de todo esse anúncio, que eu tenho certeza foi uma grande surpresa para todos vocês, eu tenho mais uma. Se você se inscrever agora, você será um membro fundador da nova escola de apologética. E por isso mesmo, você não vai pagar R$ 49,90, mas R$ 29,90 durante todo o primeiro ano da sua assinatura. Todo o primeiro ano, R$ 29,90. Esse é um presente que a gente está dando para todos vocês que decidirem assumir essa causa pela defesa da fé católica e se tornar um apologista católico junto com a gente, tá? Para você se inscrever,
O link está na descrição aqui do vídeo, tá? Nos comentários aqui no chat, tá? A equipe também fixou aqui já. Nos grupos de WhatsApp da Nova Apologética, tá? Aqui no QR Code, no canto da tela, certo? E no site escoladeapologética.com.br. Agora, você tem dois caminhos, não é? Aqueles caminhos que eu falei lá no início da transmissão. Você pode continuar sozinho, né, numa vida de estudos autodidata, que é muito frutífera, com certeza, tá? Não vou fazer aqui um caminho, né, negro para você. Eu fui autodidata, né, durante muito tempo e ainda sou em algum grau, né? Não existia uma escola de apologética quando eu comecei. Só que nós precisamos reconhecer que essa vida autodidata ela é muito mais difícil, vagarosa, confusa, certo? Ou você pode seguir o caminho que a gente está te propondo aqui na nova escola. Um caminho certo. Estudar com os melhores professores, economizar tempo, e não só tempo, como dinheiro também, né? Então, a sua formação católica está nas suas mãos. Hoje, para você se tornar um apologista católico, na nossa promoção para os membros fundadores, custa menos de R$1 por dia. R$1 por dia. Pensa bem se a sua formação, se a sua conversão, se a conversão da sua família, dos seus amigos, daqueles que estão em volta de você, não vale esse R$1, né? Meus caros, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Eu vejo todos vocês na escola e sejam todos muito bem-vindos à Escola de Apologética. E olha só, agora, nesse exato momento, eu estou abrindo uma live lá no Instagram, tá? Se você ainda tem dúvida, se você não sabe se a nova Escola de Apologética é para você, vem falar comigo, tá? O link está aqui embaixo. Se você já se inscreveu, vem falar comigo também. Manda um salve lá na nossa live, tá bom? Encerrou a transmissão, eu estou conectando lá. Até mais, salve Maria, tchau, tchau.